Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13. Eu vou falar sobre os dois caminhos hoje, tá? Tema muito simples, mas muito objetivo. São palavras de Jesus. Durante a semana, o Sermão da Montanha no meu coração, o Sermão do Monte, capítulo 5 a seguir. Ali está toda a narrativa, a partir do 5 até o 7, né? Jesus dando esse sermão tão importante para a nossa vida, mas eu vou falar a partir do verso 13 aqui do capítulo 7, porque são tantos ensinamentos tão ricos para a nossa vida. Olha o que Jesus falou em 7,13 de Mateus, na Almeida Corrigida: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Gente, eu fico olhando as palavras de Jesus, a simplicidade, que Jesus, que é chamado de o mestre por excelência. Os soldados, certa vez, ouvindo, disseram: olha, nunca homem algum falou como esse homem. Ele falava e ele tocava as pessoas. Ele usava como exemplo os pássaros, as plantas, as sementes. Ele ilustrava seus sermões com a própria natureza. Uma criança servia de ilustração para ele passar uma mensagem. Ele pegava objetos como exemplo, metáforas, como Jesus ensinou de uma forma tão linda e que tocou e continua tocando a nossa vida. A gente se entusiasma lendo sobre Jesus, lendo sobre a maneira que ele dizia, palavras carregadas de verdade, amor, bondade, misericórdia e às vezes repreensão também. Ele não passava a mão quando não podia, ele não passava a mão, ele corrigia, ele repreendia, ele advertia, mas todos ficavam admirados, ouvindo os seus ensinamentos, a sua doutrina. E eu digo à igreja de Jesus esta manhã, que Ele está aqui falando conosco, através da sua palavra. E esses ensinos, ele fala, eu estava olhando, falei, nossa, mas que simples, entrem pela porta estreita. É a porta estreita, não é a larga, é a estreita. O caminho que leva à vida é apertado, o caminho que leva à perdição é o caminho largo. Esse é o ensino dele. E nós estamos aqui ouvindo sua palavra. E quantas pessoas existem no mundo que estão divididas entre dois pensamentos? Quantas pessoas no mundo que estão numa encruzilhada da vida? Tem duas setas na sua frente. Tem duas estradas. E você precisa fazer uma escolha. Não são poucas pessoas, não. São muitas pessoas que elas estão num local e estão indecisas, inseguras, não têm fé suficiente, não têm força, não consegue ter uma atitude para uma definição da vida. E Jesus deixou e deixa claro na sua palavra que não existem duas decisões, é uma decisão. Por isso que Jesus fala-nos com amor, mas Ele nos coloca numa condição que você fica assim, e agora? E agora? Porque eu não posso ficar um pouco no caminho largo e um pouco no estreito. Como eu vou ter um pé em cada caminho? Como? John Stott falou isso, que muitos de nós gostaríamos de ter várias opções, e até construir uma igreja conforme o nosso próprio gosto, que a gente pudesse fazer do jeito que a gente gosta, mas Jesus não ensinou assim, Ele que é o cabeça da igreja. Queridos,
Se nós não estivermos nele, nós estamos fora dele. Se nós não estivermos no caminho, na escolha certa, a nossa neutralidade, diga comigo, neutralidade. A nossa neutralidade. Se nós estivermos neutros, nós estamos fora do caminho. Esse meio termo nos coloca fora do propósito. Esse lugar de espera nos coloca fora do propósito. Porque Deus nos quer conectados. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu preciso ser alguém que busque fé para decidir. Eu preciso então, ao mais rápido possível, checar, analisar, interpretar, colocar o dedo lá e provar, perguntar, tenho dúvidas, me explica, tire minhas dúvidas, por favor. Eu preciso de uma definição na minha vida. Nós precisamos fazer isso, igreja. E assim nós vamos ser levados a tomar a decisão que precisamos. Então ele falou claramente, entrem pela porta estreita, porque é larga a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição. E olha, são muitos os que entram por ela. Olha o que ele falou, gente. Então não são poucos. São muitos, se puder deixar lá, Mafa, o verso 13 colocado. São muitos, é muita gente, diga comigo, é muita gente. Irmãos, é triste isso, mas são muitas pessoas que entram pela porta mais larga, pela porta da permissividade, do fazer. Gente, vocês conhecem o mundo. São poucos os que querem a renúncia, os que querem se render a Deus, como ouvimos a canção. São poucos aqueles que querem afundar os seus barcos, queimar suas carroças. Mas a vontade do Senhor é que façamos isso, que você queime as suas carroças, que você afunde os seus barcos da vida passada, para começar uma nova viagem, uma nova história com Jesus. É necessário que haja em nós essa postura, essa decisão, e para isso a gente precisa ter certeza. Então, aí a gente pega como exemplo homens que fizeram isso. O Cornélio mesmo lá de Cesareia, ele mandou chamar Pedro, ele teve uma visão, aquele homem estava buscando Deus. Quando o anjo falou, chama Pedro que ele vai te dizer o que você deve fazer, imediatamente ele chamou Pedro. Pedro, explica aí. Eu tive uma visão, um anjo falou que é para te chamar, para você dizer o que eu tenho que fazer. O homem foi para cima, ele foi definir a vida dele. Aquele outro ministro da fazenda da rainha da Etiópia, quando voltava de Jerusalém para o seu país, ele estava lendo as escrituras, o homem estava querendo descobrir a verdade. Aí Filipe aparece e pergunta, entendes tu o que lês? O homem disse, como entenderei se alguém não me ensinar? Naquele momento o que ele disse, então me explica, me fala. Gente, como isso é precioso. Diga comigo investigação, diga comigo pesquisa, diga comigo análise. Gente, nós precisamos fazer isso. Analisar, investigar, conhecer, checar, ter certeza. Isso aqui é ouro mesmo. É verdade, esse é o caminho, Cristo é vida, somente nele tem salvação, esse é o caminho da vitória, esse é o caminho para o qual eu nasci para viver. Eu não tenho mais dúvida, então o que falta é entrar, porque ele falou, entrem pelo caminho estreito, entrem pela porta estreita, porque esta é a que leva à vida, esta é a que leva à vida eterna. Nós precisamos estar atentos a isso, queridos, é muito importante. Aí ele continua dizendo no verso 15, tenham cuidado com os falsos ensinadores, os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por trás são lobos vorazes, lobos devoradores. Aí ele traz, depois desse ensino, esse outro, diga comigo, tome cuidado
ou diga, eu devo tomar cuidado. Tem muitos ensinamentos, gente, no mundo. Existe uma forma de evangelho que é pregada, está no mundo inteiro isso, que é um evangelho miscigenado, sabe? Você percebe que não existe uma identidade realmente como igreja, na forma em que muito do evangelho está sendo apresentado. Então Jesus mandou tomarmos cuidado, porque os ensinos, as ideologias, as filosofias, muitas coisas podem vir mescladas ao evangelho, e isso pode nos prejudicar e nos tirar do propósito de Deus. Por isso, investigação, sermos pessoas que analisam, que examinam as Escrituras, porque elas nos levam a ter a vida eterna. Aí como ele nos orientou a identificar, olha o verso 16, olha a simplicidade de Jesus. Ele não afloreou nada, simplesmente ele disse, como identificar se é verdadeiro ou falso? Pelos seus frutos. Como você saber se uma igreja é verdadeira ou é falsa? Pelos seus frutos. Se o ministério de um pastor, de um líder, é verdadeiro ou é falso? Pelos seus frutos. Por isso que os simples, diz Provérbios, dão crédito a qualquer palavra, mas os prudentes olham para os passos. Então olhe como uma igreja anda. Olhe como uma liderança anda. Olhemos como o Evangelho, como Cristo ensinou. Assim nós vamos identificar. Porque dons é uma coisa, caráter é outra coisa. Nunca confunda dom com caráter. Nunca confunda habilidades, técnicas e tantas outras coisas que podem mascarar muito bem. Nós precisamos analisar e olhar a essência. Jesus falou, tenham cuidado, porque isso está no mundo todo. Pelos seus frutos os reconhecereis. Então olhe para o fruto. Teu discipulador, tua discipuladora, teu líder de célula, teu pastor, teu irmão. Não é julgando, não é de maneira alguma, mas observe. Se existe fruto do Espírito, existe virtudes do Espírito. É isso que evidencia uma igreja de Deus. Um pastor de Deus, um líder de Deus, uma igreja de Deus. Pelo fruto é que você conhece. Então não se iluda com mensagens que talvez, eu não estou dizendo todos, tá? Você vê lá no YouTube, você vê lá nas redes sociais. Nossa, que impactante isso. Tudo bem, a pessoa pode estar sendo sensacional ali. Mas como é a vida? Como é o dia a dia? Como são os bastidores dessa pessoa? Como ele trata a mulher dele? Como ele trata o marido dele, ou o marido dela? Como é a vivência deste líder? Então não é para eu ficar julgando, porque não sou eu quem julgo, é pecado julgar, mas é prudente analisar. Amém, igreja? Então nós estamos preparando uma igreja para ir morar no céu. Um povo para que Jesus nos leve para a glória. Nós estamos aqui e a palavra vem a nosso encontro e nos confronta para nos moldarmos conforme a imagem do Senhor Jesus. Então seja você um adolescente, um jovem analítico, mas ao mesmo tempo amoroso. Analise com amor e ore por aquilo que você vê que ainda não está correto. Ore para que mudanças para melhor aconteçam. Então é nesse espírito que nós vamos caminhando. Jesus falou, tenham cuidado com estes, porque pelos seus frutos vocês os conhecerão. Agora veja o verso 21. Olha o que Cristo falou. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas, ou muitas maravilhas.
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha as palavras do Mestre, queridos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus falou. Ele disse mais, né? Ele disse mais, muda o outro versículo. Ele disse assim, olha, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos. Gente, sabe o que Jesus está falando aqui? Que há pessoas que profetizam e não estão prontas para o reino dos céus. Há aqueles que fazem maravilhas no nome do Senhor. Profecia, maravilhas, milagres, moveres, tudo isso faz parte, nós buscamos e nós cremos, mas não é isso que garante ou que indica que nós estamos no caminho do Senhor, estamos na vontade do Senhor. Para nós estarmos na vontade do Senhor, o que é preciso? É preciso realmente estar no caminho do Senhor, termos passado pela porta que é Jesus. No finalzinho desses versos, ele diz assim, no verso 23, ele disse: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. O que é isso? Eu nunca tive intimidade com vocês, nunca houve um relacionamento com vocês, nunca teve. Então, queridos, palavras do Mestre para a nossa vida, para que nós tenhamos sempre uma postura cristã, uma postura, nós andamos pelo caminho que Jesus nos ensinou a andar, o caminho que nos leva à vida. O que é um caminho divertido? Vocês viram a pastora Bia aqui dando os avisos? Até para falar dos 21 dias de jejum, ela, amém, 21 dias de jejum. Até para falar do jejum, ela fala alegre, feliz. O servir a Deus, gente, é alegria, é prazeroso. Não pense que o caminho estreito é um caminho, meu Deus, que caminho, hein? Que pedregulho, hein? Meu Deus, quanto espinho, meu Deus, é só... Não, gente, você está olhando para um homem feliz, você está olhando para uma pessoa, como tantos aqui. Não há nada mais maravilhoso do que servir ao Senhor. É uma jornada fascinante. Irmãos, não tem palavras. Servir a Deus é vitória, é alegria, é triunfo, é viver no propósito, é uma vida cheia de realização, é uma vida que de fato tem sentido, de fato vale a pena. Irmãos, não há como comparar. Eu não tenho saudade, irmãos. Mas não tem, nem passa pela minha cabeça os tempos tribulosos que já vivi. Que vida vazia e barata que eu vivia até os meus 18 anos. Tenho até vergonha daquele tempo. Que vida, irmãos. Graças a Deus que eu já afundei aqueles navios. Eu já queimei aquelas carroças. Graças a Deus que Jesus segurou na minha mão e me deu uma nova vida. Servir a Deus, irmãos, é a maior vitória. Então nós precisamos buscá-lo para que tenhamos essa intimidade, que Ele venha e diga: eu te conheço, meu servo, eu te conheço, essa aqui é minha, esse aqui é meu, esta pessoa é minha, esta igreja é minha, esse pastor é meu, esta juventude é minha. Irmãos, que nós sejamos esta igreja que habitamos com o Senhor. Ele andando aqui, Ele tem prazer em ficar. Jesus está aqui no culto, irmãos. Jesus está aqui no culto. Eu imagino Ele em pessoa aqui. Em que cadeira Ele está sentado? Ele está aqui. Olha se Ele não está aí do teu lado. Ele está aqui. Uma vez Deus me deu uma visão, Ele andando, só uma vez aconteceu aqui. Ele andando no nosso meio, e Ele subiu por aquele degrau e desceu por ali, andando no meio da igreja. Eu fiquei impactado, eu nunca mais esqueço disso. Mas é um dia que Ele me mostrou, mas Ele está aqui todos os dias, Ele está andando. Veja lá em Apocalipse, Ele anda no meio dos castiçais, cada castiçal é uma igreja.
Então que nós sejamos uma igreja que o dono dela está conosco, Ele caminha entre nós, Ele está aqui ouvindo a palavra e Ele está pregando comigo, Ele está dizendo: é isso, meu servo, fala, é isso que a minha igreja, é isso, é desse jeito, é assim que eu ensinei, está certo, esse é o ensinamento, essa é a minha vontade, esta é a minha palavra. Então isso realmente vale a pena, queridos, nós vivermos essa vida com intimidade na presença do Senhor, Ele nos conhecendo. E aí ele segue dizendo sobre os 2 alicerces, olha a simplicidade. Se nós ouvimos a sua palavra, nós prestamos atenção na sua palavra a partir do verso 24, nós acatamos ela no coração e colocamos em prática, a nossa casa então será uma casa estruturada na rocha. Se assim não for, ela estará na areia. Agora, olhe comigo o Salmo 1, o verso 1. Ele falou que bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios. Aquele que não anda no caminho dos ímpios, ou segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Então aqui o salmista já via as palavras de Jesus, que o caminho que os ímpios andam, o caminho que os ímpios andam é o caminho largo, é o caminho da porta larga, não é o caminho que Jesus nos recomenda andar. Agora olha o verso 6 desse mesmo salmo, ele disse assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Qual é o caminho dos justos? É o caminho estreito, é o caminho do compromisso. O Senhor conhece o meu caminho e Ele conhece o teu caminho, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe o que ele está dizendo, queridos? É que aqueles que andam pelo caminho largo, pela estrada larga, lá no final tem um precipício. No final da vida sem Deus tem um precipício. A vida daqueles que andam fora do caminho vai terminar na queda, vai terminar na morte eterna. Mas o caminho dos justos, esse é o caminho que o Senhor conhece, é o caminho que Ele está sempre presente, guiando e direcionando a nossa vida. Eu quero trazer ainda uma outra palavra muito importante, baseado lá no que já falei sobre Jesus no capítulo 7 e o versículo 21, quando ele disse que vai entrar no céu, no reino de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Tá? Nós vimos Mateus 7, 21. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Agora, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 1 até o 3, olhe comigo esses 3 versos para a gente estar indo para o final. Ele disse assim, 1 Tessalonicenses 4, do 1, indo para o final e finalmente, está vendo ali? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então veja que a palavra está falando de caminho, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. E agora fechando, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aqui Paulo vai com os seus ensinamentos, falando como é a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo está falando exatamente seguindo a mentalidade de Jesus, os ensinos de Jesus, que nós devemos caminhar no caminho da obediência, no caminho dos ensinamentos, da prática das doutrinas bíblicas, com zelo, entendendo que a vontade de Deus é a nossa vida em santidade. E santidade significa uma vida separada do mundo, separada das coisas erradas e pecaminosas que existem no mundo. Então, quando somos uma igreja chamada para viver, ser igreja, nós somos uma igreja separada
do mundo. Por isso, uma igreja que está vivendo em santidade, em consagração, na presença do Pai. Jesus nos chamou para viver e assim sermos na sua presença maravilhosa.